Olá, hoje eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês sobre como eu fui descobrir o xamanismo, né? O xamanismo, como já disse em outros vídeos, ele é um conjunto de prática, de manifestações que traz muito a cultura dos povos nativos, né? A raça vermelha, os índios, e que foi passando, com o tempo foi se perdendo, né? Toda essa sabedoria ancestral. E o xamanismo ele vem nesse movimento de resgatar toda essa cultura, essa sabedoria e essa riqueza que esse povo deixou para nós e que ainda luta, né, para poder perpetuar a sua origem, a sua tradição. Então, começa lá atrás, né? Desde os meus 7 anos eu tenho uma mediunidade um pouco aflorada, né? Sensibilidade, alguns chamam dessa forma, e sempre dei trabalho pro meu pai, porque eu acordava ele à noite achando que tinha gente em casa porque eu tava ouvindo, né, barulhos, ouvindo alguém conversar comigo, ouvindo alguém dentro de casa. E como era esse processo, né? Eu não conhecia, não sabia o que era e acordava ele pra ver se tinha alguém. E nunca tinha, porque depois lá na frente fui entender que não era questão matéria, era questão espírito, né? E aí eu fui me abrindo para esse outro lado. E então comecei a me desenvolver, né? A minha mãe sempre teve livros espíritas dentro de casa, ela seguia o espiritismo. Eu sempre gostei porque tinha uma biblioteca de livros espíritas, então lia um atrás do outro, adorava. Para mim tudo aquilo fazia sentido, parece que eu já tinha vivenciado algo do tipo, eu concordava com algumas coisas dali. E aí fui crescendo, participei de centros, né? Fui em vários locais para desenvolver, mas chegou um momento que eu vi que não era aquilo, que eu vi assim, tudo bem, eu concordo até tal ponto, mas outros pontos não fazia sentido para mim, que começou a vir muita coisa, começou a, a vir insights, a virem a intuição, né? A conexão começou a ficar mais intensa e eu comecei a ver que a coisa era maior, que a coisa era uma só, não tinha distinção, né? E é isso que eu ainda acredito até hoje. E então, a partir daquele momento, né, desde os meus 7 anos, eu lembro que quando eu ia do trajeto da casa do meu pai até a academia, né, a capoeira que fica ali perto da Escola Oscar, em Capão Bonito, eu sempre encontrava no caminho as penas. E eu pegava as penas, inconsciente, né? Pegava as penas e levava comigo, colocava dentro da bolsa. A minha mochila era cheia de pena, porque as penas que eu encontrando no caminho eu ia guardando. E eu não sabia qual o significado daquela pena, né? Depois lá na frente foi fazendo sentido, eu fui entender que a pena, ela é muito importante no xamanismo, né? A pena, o pássaro, né? Ele tá entre o céu e a terra, e aí ele mostra esse duelo, essa parceria, né? Esse intermediário, né? E os xamãs, né? Os grandes xamãs, eles usam aquele cocar, né? Gigante, tem um próprio para cada um. E tudo isso fui pesquisando, fui me informando, fui buscando conhecimento. E aí fui entender, né, que as penas já eram sinais para buscar, que não é uma religião, que eu gosto muito. Não é uma religião, é uma filosofia de vida. Então, ela vai trazer hábitos, ela vai trazer resgate cultural, coisa que se deixou lá atrás morrer e traz hoje, no dia a dia. E é coisa simples. E isso é o que eu acho mais encantador. E até então, né, um tempo atrás eu também não gostava da natureza. Falava assim pra mim, Marielle, vamos fazer uma trilha, vamos participar de alguma coisa na natureza. Eu falava, não quero ir. E não ia. E depois que eu comecei a entender a filosofia do xamanismo, eu comecei a ouvir um chamado, né, para me conectar com a natureza, para estar mais próxima dela. E o quanto de sabedoria isso foi me trazendo, né? A conexão com as árvores, a conexão
com as pedras, a conexão com a cachoeira, a conexão de você fazer uma caminhada, né, na natureza, é totalmente diferente. Hoje, né, nós podemos dizer assim, nós nos mudamos para Sorocaba, estamos morando numa chácara, em contato direto com a natureza. O pôr do sol é lindo, né, as estrelas à noite é maravilhosa e várias árvores, o verde, se acorda de manhã, tá aquele gramado verdinho, então isso não tem preço. A qualidade de vida é outra, você vê que o ritmo do seu corpo, ele já mudou totalmente. Na primeira semana que eu vim pra cá, mesmo a gente estando em Capão, que não é uma cidade, né, tão cheia de prédio, tão movimentada, mas já fez diferença. O seu ritmo, o ritmo corporal, o ritmo da sua cabeça, né, o ritmo que de tudo, seu intestino começa a funcionar melhor, você começa a dormir melhor, ter uma qualidade de sono, você começa a querer dormir cedo, porque tudo fica muito escuro, muito silêncio, você tem um sono adequado, você dorme o horário adequado, você acorda o horário que para o corpo, fisiologicamente, seria adequado, fora a questão energética, né? Fora a questão espiritual. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, né, a todo esse processo, porque aqui a gente está conseguindo ter essa conexão, a gente está conseguindo ter essa visão e conseguindo fazer o que a gente veio para fazer, né? Cumprir com o nosso propósito. Quando você começa a se conectar com uma energia superior, quando você começa a se permitir e entender que a vida não é só aqui, que aqui é só passageiro, é só uma parcela da vida, a gente começa a abrir a consciência e enxergar além. E é isso que está nos possibilitando e está nos chamando. E foi todo esse caminho, né? Foi vendo muito aprendizado, né? Foi tendo muito crescimento espiritual, maturidade espiritual, e sempre achava assim, mas eu não tô pronta. Mas não vou nesse caminho porque já me falaram que não é bom, né? Esse caminho não é bom, mexe com coisa ruim. E não, o bom e o ruim tá dentro do ser humano, né? Não é você escolher isso, você escolher aquilo, não. É a pessoa, né? E não é, e eu acredito assim, que a maior religião é o universo, é a natureza. Ela é a minha maior professora. Então, para mim, né, a religião é a natureza, porque é ela que me ensina, é ela que me acolhe, é ela que me cura. Saiu até uma pesquisa esses dias que estava dizendo assim, o ser humano ele está doente por falta de natureza. E realmente ele se afastou, né, de Deus, ele se afastou das coisas simples, ele se afastou do essencial. Então eu vim, depois de um tempo, quebrando essas crenças, né, que foram impregnadas, e também por falta de conhecimento você não se permite, você cria um preconceito porque foi falado que aquilo não era bom, foi dito que aquilo não era para você. Só que ninguém pode dizer o que não é ou o que é para você. Você tem que sentir, você tem que se impor, você tem que ouvir o seu coração. Hoje mesmo estava vendo um vídeo no YouTube de uma mulher que eu gosto muito, a Maya Andrade, e ela estava falando isso. Ela falou assim, muitas vezes tem pessoas que são milionárias, têm muito dinheiro, muita prosperidade, mas não são felizes, né? Por quê? Porque ela não entendeu o motivo de tudo aquilo. Ela não tá feliz, ela tá ouvindo o seu mental, ela não está ouvindo o seu coração. E quando a gente começa a ouvir o nosso coração, a gente começa a trilhar o nosso caminho. É um caminho sagrado, como diz no xamanismo. É o que a gente veio aqui para fazer, que não é igual e também não é superior ao de outra pessoa. É só o seu. Por isso que cada um tem sua identidade, cada um tem a sua aura, né? Tem a sua identificação energética. Por quê? Porque cada um veio aqui para cumprir um papel, para fazer algo, para evoluir. Essa é a massa. Né? E por isso que eu gosto do despertar espiritual. E gosto dessa prática do xamanismo, que me leva ao despertar espiritual e que está me ajudando muito. Então são práticas simples, não tem distinção de crença, não tem... tem que... Esse livro aqui você lê, esse livro aqui você não pode ler, isso aqui você não pode fazer. Não. O que você sentir no seu coração, o caminho é sempre do meio.
é o do seu coração. Você sentiu aquilo? Faça. Independente do que outra pessoa vai falar, que isso não é bom, que isso não funciona, que não é assim. Só mostra a crença dele, o que ele pensa. Foi a mesma coisa pra gente vir pra cá. Eu fui intuída, né? E a gente foi se organizando e a coisa foi fluindo. A hora que a gente viu, a gente tava aqui. Né? E aí a gente vê assim, várias pessoas falando: ai, mas você acabou de construir, você vai largar tudo, você vai se arriscar. A vida é isso. É como eu sempre falo, a gente não pode chegar do outro lado, né? Porque eu acredito muito que tem um outro lado, que aqui é só uma passagem, é só uma experiência. E não quero falar assim, você foi medrosa. Foi dadas as cartas na sua mão e você teve medo. Não, eu tive coragem. Né? Então, por quê? Porque você está sintonizado com o seu coração, com o caminho do meio. Isso é importante. Você está sintonizado com o seu coração, com o que você escuta. Porque a gente quebra a cara quando a gente procura o contrário, quando a gente procura o que não é para ser feito, quando a gente procura o que não é a nossa missão, a nossa função aqui. E hoje também vendo um vídeo, né, assim, tava respondendo o pessoal no Instagram, e aí resolvi passar o vídeo de uma academia e vi uma pessoa dando aula, né, mas só pela característica dela, você via assim que ela não tava feliz, você via que ela tava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E isso é uma coisa que quem tá trabalhando essa parte de despertar, a gente começa a sentir, e aí você começa a refletir e fala, nossa, quanto tempo você tá fazendo algo que você não gosta? Quanto tempo você tá num caminho que você não queria estar? Por questão financeira, por questão de ego, né? Ah, não vou sair daqui porque todo mundo já me conhece, eu tenho fama aqui, eu tenho um status que eu tenho que manter. Mas chega uma certa hora que a coisa não vai mais. Que as pessoas começam a sentir aquela energia ficar densa, que você começa a não ter mais motivação para fazer aquilo. E aí é a hora do que? Seu corpo, né? Tudo, a parte energética, o universo tá mostrando para você achar outro caminho. E aqui, ó, voltar para dentro de você. Eu falo que é a maior viagem e a melhor que a gente pode fazer é silenciar e voltar. Então, foi tudo isso que aconteceu, todo esse processo, né, de mudança. E uma frase que eu gosto bastante é que toda mudança interna, ela gera uma mudança externa, porque se não gerar não é mudança. A mudança te tira do comodismo, porque o comodismo tá ali, quentinho, gostoso, sei como é que funciona, sei o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. E a hora que a coisa muda? E aí? Aí você tem que se adaptar, aí você tem que ter jogo de cintura, aí você tem que crer, aí você tem que ter fé. E é coisa que não é para qualquer um, é para quem tem foco, sabe aonde quer chegar, sabe o que veio fazer, tá sintonizado com o seu coração e acredita em si mesmo. Então isso é importante. E é isso que eu quero deixar para vocês. Escutem, né? Veja qual o caminho que você sente traçar, qual o caminho que você sente seguir. Né? E eu me lembro que quando eu estava dando aula lá no estúdio de Pilates, né, em Capão, as pessoas faziam a aula e ficava meia hora depois, uma hora depois do final da aula, a gente falando sobre espiritualidade. E elas falavam o quê? Porque em outros lugares eu não posso falar abertamente sobre isso. E com você eu posso. E eu falava, e eu gosto. Porque eu gosto de estudar a espiritualidade, de entender espiritualidade. Não é o que te falam, não é, esse é certo, esse é errado. Vai muito de cada um. Você tem um termômetro interno e vai de você sentir e saber usar. Lembrando que a nova era, né, já está na quinta dimensão, que é o sentir, é o cardíaco. Então que a gente começa a trabalhar esse chakra e começa a permitir ouvi-lo e deixar aumentar o ego que quer nos deixar cego, nos cegar de lado, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês gostem, né? E sirva como uma motivação, um incentivo para vocês irem atrás daquilo que te move e não ficar ali só porque alguém quer que você fique, só porque alguém quer que você faça, tá bom? Escute o seu coração, se sintonize, medite, faça oração
E acredite que Deus habita, nós somos uma centelha dele e ele habita dentro de nós e tem uma consciência superior que fala com a gente e que nos mostra o caminho. Escute, não se faça de surdo. Gratidão, gratidão e gratidão.